Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Tudo bom, Jéssica Balbino? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo bem? E você, como está? Você comigo de novo. O último episódio Sim, foi com a Cadantas, que foi com a gente. é verdade. Eu volto aqui eventualmente. Esse ano eu estou bem Freestyle. presente. Esse ano eu estou presente, eu estou bem presente. Tá. Estou deixando aí essa presença aí para os ouvintes. Esse ano está muito Tô menos difícil esse ano. rabisquete. Tô rabisquete. Eu tô organizando melhor o meu tempo, né? Essa é a verdade. E aí eu Isso, consigo estar aqui. isso foi muito bom, na verdade, mas o pessoal está elogiando muito os programas que a gente fez com o gravador na rua. Isso é bacana, né? Acho que a gente tem que fazer mais É, a vezes. gente precisa fazer mais isso, né? Porque dá clima, né? Assim, tem um grito, passa criança, cachorro late. É a vida É, como ela é, eu gosto. aparece, né? Sim, Bom, vamos dar sequência aqui. Eu quero falar do Clube de bora. Conto da Editora Reformatório, e o Rabiscos e a Editora Reformatório tá numa parceria, vai fazer 3 anos, o Clube de Conto, que eu tenho o prazer enorme de mediar. A Reformatório seleciona um conto por mês, manda para os participantes. Na última segunda, a gente reúne e recebe o autor ou a autora para falar sobre o conto. Ontem teve um encontro, foi com o Mafra Carbonieri, um senhor de 90 anos, talentosíssimo, que foi incrível, deu uma aula de literatura e de sensibilidade, foi bem bacana. Então, eu quero convidar aí, para quem não participa e quer participar do clube, só chegar. Quero agradecer à editora Intrínseca, que me mandou O Luto é um Elefante, da Tamara Elise Smith, ilustrado por Nancy Whitesides. Um livro lindo, infantil, estou mostrando aqui para o pessoal que está comigo, não para o pessoal de casa. Lindo, eu recebi É também. dele. E eu quero agradecer também a editora de Adorim, que me mandou vários livros legais. O livro Jadorim, quero. Pague à Vista, da Camila Ferrazano. Esse livro está muito bom, já li ele. O Pássaro e a Faca, da Daniele Kipper. Ah, legal. O Nath Menstrual, Chuva Dourada Sobre Mim, que é a tradução da Mara Moira também. Linda capa. E o Baixo Paraíso, da Isabela de Andrade. Aliás, Jéssica, da Isabela a gente podia entrevistar junto aqui, hein? Falei com ela. Vamos entrevistá-la, sim. Já Você já falei leu o com ela livro também. dela, né? Já li, ela vem. É Show, só a ela gente até. leia para a gente marcar. Vou marcar, vou falar com a Camila também, falei com o João. E é isso. Se você Beleza. está ouvindo a gente pelo Spotify, dá 5 estrelinhas. Se estiver ouvindo a gente pelo Deezer, pelo Amazon, pela iOS, qualquer plataforma de áudio, favorita a gente, que ajuda também a chegar mais longe. Nos Jéssica, avalie faça as bem, honras. obrigada. Quem que é o, Faço. quem que é o papo Hoje hoje? Hoje a gente está aqui com ele, o Paulo Werneck, para falar da Feira de Livro, da Feira do Livro, desculpa, que começa logo menos. Paulo Werneck, que é editor, jornalista, tradutor literário e edita a revista 451, que é especializada em literatura, é um presente, e agora está aí puxando a Feira do Livro, terceiro ano, e incrível a programação. Saiu agora, né? Fresquíssima também essa programação e tá muito legal. Eu tô aqui, assim, vendo como farei para conciliar. Falei que organizo melhor meu tempo, mentira. Não organizo não, mas eu adoraria dar um chego na feira e acompanhar mais de perto. Bem-vindo, Paulo. Que bom falar com você aqui no Rabiscos. Obrigado, Jéssica. Eu te vi lá na feira, hein? Te vi pelo menos em 2022, me lembro de te encontrar por ali, não? Ali na Sim, a foto gente se famosa, na viu. grande foto feminista que foi feita. E, se não me engano, em 23 você teve lá também, ou não? Não, em 23 eu não tive lá, mas eu acho que a gente se viu em algum outro rolê. Eu lembro de ter te visto também, assim, eu lembro da gente ter se trombado. Não sei quando, Sem mas dúvida, não, em não. 23 eu Eu não sigo fui. você, Ah, Jéssica, legal. e a gente está sempre se acompanhando, se trombando nesse mundinho literário, né? E agora vamos Mas nos trombar mais ainda com a Feira do Livro, né? vamos sim. Paulo, para quem não conhece, não sabe, não é de São Paulo, que a gente tem vários ouvintes que são de outras partes do Brasil, o que é a Feira do Livro, que acontece no estádio ali no estacionamento, né, do estádio do Pacaembu, em São Paulo. Conta para quem está ouvindo a gente o que é a feira, como Uhum. ela chega esse ano. Olha, a Feira do Livro é uma coisa bem simples, na verdade, é uma coisa que nem é tão original assim. É uma feira do livro, literalmente o nome é autoexplicativo. A gente até quis dar esse nome bem. Às vezes tem gente que acha que é arrogante, né? Fala, Feira do Livro. Na verdade é para ser corriqueiro, sabe? Assim, é a Feira do Livro, vamos na Feira do Livro, te encontro na Feira do Livro, né? Como as pessoas falam, por exemplo, em Porto Alegre.
que tem uma feira do livro que tem décadas de história, ou mesmo em Lisboa, né? São os nossos modelos, assim, a gente observou tanto a Feira de Porto Alegre, que é uma das mais importantes do Brasil, e que ganha até uma importância maior nesse momento de catástrofe, né? Porque Uhum. precisamos dar uma força para o meio editorial e literário gaúcho nesse momento. E também a Feira de Lisboa, acabou de acabar lá em Portugal. Eu estava vendo aqui no noticiário que 1 milhão de pessoas passaram pela Feira de Lisboa, numa cidade que tem 2 milhões de habitantes. Ou seja, metade da população passou pela Feira de Lisboa. Então é uma feira de rua, na verdade. Os editores expõem a sua produção no meio da rua, em tendas assim de lona. Tem 2 palcos maiores que funcionam ao mesmo tempo, com debates bem variados. E aí, esse ano, a gente tem uma novidade que são o que a gente está chamando de tablados literários, que são mais 3 palcos que ficam montados ali, espalhados, pequenininhos, eles são menores, e que completam a programação. A gente quis criar já uma programação paralela, igual a da Flip, né, que tem uma programação paralela. A gente falou, vamos ter uma também aqui, vamos organizar, ajudar os editores a fazer uma. É isso, é uma coisa bem simples, é uma feira que poderia acontecer em qualquer cidade do Brasil e a gente até estimula que aconteça, sabe? Feiras do livro, Brasil afora. A gente vê que é uma feira nova e que teve uma expansão muito grande, assim, um aumento na programação impressionante, né? O que que Uhum. motivou essa expansão e quais que são os destaques desse ano? Então, a gente começou num formato mais próximo do formato da Flip, né? Que é onde eu trabalhei por 3 anos, sou muito devedor da Flip como parte da minha formação de curadoria, né? E a Flip tem esse horário, esse período de quarta a domingo, né? São 5 dias. Então a gente fez os 2 primeiros anos em cima ali do feriado de Corpus Christi, e aí fomos estimulados aí mais para o formato dessas feiras que eu mencionei agora há pouco. Então, por exemplo, a Feira de Porto Alegre ela chega a ter 3 semanas seguidas. A Feira de Lisboa também, uma loucura. A Bienal do Livro tem 9 dias, né? Então a gente também pensou em fazer uma feira de 9 dias que pudesse receber as escolas durante os dias úteis, né? Que o feriadão não permitia e também que permita isso, que você em São Paulo é uma cidade que cabe uma feira de 9 dias. Eu acho que São Paulo é uma cidade. Esse crescimento todo, né, voltando ao começo da sua pergunta, tem a ver com o tamanho da cidade. É uma feira paulistana, né? Então não dá para ser pequeno. Acho que aí é uma vocação natural. A gente fala às vezes, sei lá, a gente está conversando, a gente está falando de Poços de Caldas, que tem uma feira aqui que chama Flip Poços, que ela Incrível, movimenta, Flipostos, maravilhoso, né? ela tem um mercado, e aqui é uma cidade pequena, né? E às vezes a gente pensa uma vez, eu e a Jéssica, a gente sempre conversa, né? Como que seria montar um evento literário novo, assim? Será que daria certo? Será que se a gente montasse um outro esquema, com uma outra proposta? E quando a gente vê a feira acontecendo, né, Jéssica? Tipo, você vê a terceira edição, né? A potência que chega, os nomes que tá levando, né? Dentro do mundo literário, eu acho isso muito, muito foda, assim. E se você pudesse falar desse caminho de dificuldade, assim, Paulo? O que que você vê da parte Uhum, de política para montar? O que que te dá mais dor de cabeça? uhum. Eu acho assim, isso que você falou sobre Postos, né? A Flipostos é maravilhosa, eu já participei. Acabei virando persona não grata em Postos porque eu confundi, se não me engano, a Irmandade do Papa. Eu fui falar como mediador lá, falei uma besteira, e aí fui Mandade do Paulo. massacrado por o radialista. Eu não sei se eu falei que o Papa era jesuíta. Eu Aham. sei que eu fui massacrado, Ah, não. e aí um radialista local me falou que eu não poderia ter dito aquilo. Mas eu adoro o Flipossos, é um festival importante no Brasil e que Pode traz. voltar, fala que você é nosso amigo, que pode voltar, É. tá tudo bem. Eu sei, claro, não me sinto também eu não me senti expulso de modo algum, foi depois, inclusive, né? Mas assim, a Flipossos, por exemplo, colocou Poços, né, que é uma cidade adorável, importante, dentro de um circuito literário internacional, né? Então, é isso que eu acho que acontece com os festivais. Eles ajudam a ativar e aquilo que o Mário de Andrade chamou de dar um sentido cultural a um patrimônio histórico, por exemplo, que às vezes estava subutilizado, né? O caso da Praça Charles Miller é um exemplo, né? É uma praça num lugar especial da cidade que tem uma arquitetura importante. O estádio é um palco de manifestações democráticas na época da ditadura, um lugar onde teve muito jogo de futebol também, encontros populares.
e que de repente estava subutilizado. Então, quando você pergunta quais são as dificuldades, os problemas, eu acho que quem está no rolê do livro, aí você, a Jéssica, todo mundo aqui, sabe que é um pouco a gente se move pelas dificuldades, né? Quer dizer, a gente, se o Brasil fosse a França, já teria um festival literário em Poços de Caldas, não precisava nem a Gisele ter criado, né? Então, eu acho que as dificuldades são um pouco o nosso motor, o nosso combustível. No nosso caso, a gente inventou de fazer no meio da rua, né? Então, em vez de alugar um prédio que já tem tudo prontinho, alvará, luz, água e etc., nós temos que fazer tudo do zero, muitas vezes negociar com pessoas que já frequentam, com grupos que já frequentam aquele espaço, o que é muito, muito interessante. É um exercício democrático de verdade, entendeu? E você conseguir tirar carros do meio da rua em São Paulo, vou te falar, isso aí não é brincadeira, não. É um negócio que você mexe com uma coisa quase religiosa, sabe? Então, eu acho que é muito estimulante quando a gente consegue fazer cada edição da feira. São várias dificuldades, mas também as negociações são prazerosas. Eu acho que quem gosta de fazer política, tal, sente esse prazer de chegar a um acordo, né? De conseguir fazer uma coisa depois de um processo complexo de conversas e debates. Tem um pouco esse sabor, assim. Então, se fosse fácil, talvez a gente nem tivesse fazendo, assim. Acho que eu poderia te resumir um pouco dessa maneira. Paulo, eu queria que você falasse um pouco sobre esse acesso democrático, né, ao livro, à Uhum, leitura, aos autores. Eu acho muito, uhum, né, assim, pensando romanticamente, eu gosto muito de um festival que acontece na praça, né, assim, que acontece na uhum, rua, que ele tem uma interferência de uma pessoa em situação de rua, que ele tem a interferência do cachorro, que ele tem o som, que ele tem esse uhum, barulho. Eu acho que isso é muito parte, né, de quem a gente é, do que o Brasil é. E eu queria te ouvir um pouco sobre esse lugar, assim, que eu acho isso muito bonito. Acho que quem uhum. frequenta a feira também tem, né, essa afeição. Não é um local que você vai ouvir uma mesa caladinho, no silêncio, nananã, mas é um lugar muito divertido de se estar, né? Hum. Que bom, Jéssica, que você captou esse espírito, porque é isso mesmo, sabe? A gente, eu acho que tem essa sujeira, entre aspas, que é própria da rua e que é agradável, né? O que é interessante é a mistura. O que é interessante é você encontrar coisas inesperadas, né? Você não está comprando um ingresso antecipadamente, já sabe o que você vai assistir, você vai exatamente no horário, encontra aquele artista. A feira tem algo de imponderável, você vai ver um autor e descobre outro, né? A Flip teve muito isso, né? A gente faz isso muito a Flip, a gente descobre autores. Claro que muitas vezes nós somos atraídos por um autor famoso, uma autora famosa, mas depois a gente acaba descobrindo, às vezes, um até que é mais legal, que estava do lado daquela autora famosa e que a gente nunca tinha ouvido falar. Então funciona como um cavalo de Troia, né? E a questão da democracia, Jéssica, eu acho assim, nós aqui na 451, né, que é uma instituição sem fins lucrativos voltada para a difusão do livro no Brasil, né, a gente tem um objetivo de colocar o livro no centro do debate, assim, né, ajudar, né, ajudar a colocar, tem muita gente fazendo isso junto. A gente acha que existe uma correlação entre mercado editorial e democracia, entendeu? Assim, não existe uma democracia forte com um mercado editorial fraco. Você não conhece nenhum país do mundo que tenha uma democracia forte com um mercado fraco. Então, quando a gente fala de mercado editorial, a gente sempre imagina nos grandes conglomerados, dos grupos econômicos internacionais, mas, na verdade, a gente está falando também de editoras independentes que são guerreiríssimas, de editora, vocês falaram da editora Reformatório, falaram né, as editoras que passam aqui pelo podcast, são um mercado editorial. Né, o mercado editorial é composto por editoras de todos os tipos, e é aquilo que a gente chama de bibliodiversidade, né, que é um conceito meio, não sei se todo mundo tem a manha do que é, né, que é essa coisa de diversidade editorial. Você encontrar numa feira, por exemplo, desde o editor quilombola, periférico, que tem na Feira do Livro, a gente tem uma política voltada para esses editores periféricos, de isenção de taxas e tal, até o grande líder de mercado, que tem os autores internacionais, que as pessoas estão lendo. Então, é isso que a gente tenta mostrar para as pessoas, que a feira é democrática porque ela está colocando os livros para circular. Fundamentalmente é isso, que se você tem livros circulando, você tem uma democracia funcionando, assim, de certa maneira, né? A Gente, nossa democracia vai se fortalecer com mais livros circulando, com certeza. A gente falou aqui, você já trabalhou, né, como curador da Flip, né? A gente falou com Uhum, a Ana Lima
o mês passado, sobre a Flip de 2024, e aí a gente sempre pergunta e quer tentar entender, hoje em dia, a preocupação que se tem que ter como um curador de um evento, né? Preocupação com Uhum, os autores negros, com os autores trans, com as autoras, com a comunidade indígena. Como que você vê isso, Paulo? Essa preocupação uhum. é um pouco dentro disso que você já estava falando, só para... Olha, eu acho que hoje, né, eu vivi como curador um pouco a eclosão dessa questão, né, e foi muito rico, né, para mim como curador e acho que para o processo todo, para a própria Flip e para o debate literário, né. Para todo mundo lembra que em 2014, né, eu fui, não sei se todo mundo lembra que eu era o curador, mas que a Flip foi interpelada em relação ao um predomínio de autores brancos na programação. Havia também em relação às mulheres, essa demanda já não era daqueles tempos, né? E a gente foi promovendo uma mudança gradual que não foi uma ruptura, foi a forma como a gente conseguiu fazer. Então a gente levou pela primeira vez, sei lá, um autor indígena na Flip ali, o Davi Copenau se apresentou, né, junto com a Cláudia Andujar, né, que é uma mulher extraordinária, uma sobrevivente do Holocausto, uma grande artista internacional, que virou brasileira, né, que virou meio Yanomami, e fomos levando adiante um pouco essa discussão, né, conseguimos, assim, a Ana Cristina César foi apenas a segunda autora homenageada da Flip, e a gente chegou a uma paridade entre autoras e autores na curadoria, mas falhei miseravelmente na questão das mulheres negras, que eram autoras que estavam se organizando de maneira notável naquela época, já tinham feito rodas de conversa em Paraty mesmo, no ano anterior. Teve um manifesto das professoras da UFRJ, um negócio de escritoras que foi muito importante. Então, essa questão ela eclodiu ali, né? E aí em seguida, a Flip convidou a Josélia, que fez uma curadoria que foi histórica, né? Porque ela conseguiu enxergar algo que eu não enxerguei, que foi a cena literária negra brasileira, né? Eu estava dentro de uma visão que tinha muito a ver com a minha carreira profissional de um editor, né, que procurava os grandes autores, né? Brasileiros e internacionais. Então a gente fez uma série de convites de autores famosos e tal, e eu não percebi que aqui na minha cidade mesmo tinha uma cena literária incrível que eu poderia muito bem ter chamado. Dito isso, né, isso faz 10 anos, né, eu acho que já não tem mais uma preocupação, porque eu acho que está incorporado, assim, essa foi uma vitória das autoras negras e dos, né, já é quase impossível você ignorar autoras negras, por exemplo, ou autores indígenas, fazem parte do cenário intelectual brasileiro já, né? Estão nas listas de mais vendidos, né? O Krenak, a Djamila Ribeiro. Então, assim, eu não vou te dizer, Tadeu, hoje, acho que lá em 2014 era difícil. Você tinha que conhecer editoras muito nichadas, com muito localizadas geograficamente. Hoje já não é mais assim, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que evoluiu bastante aí no debate literário de modo geral. E É verdade. eu tenho orgulho de ter participado disso, sabe? De ter aprendido e ter não deixado também de ter uma curadoria como sempre fiz de alguma forma, mas tem mais autores. Isso é todo, né? Como eu dizia naquela época, né? Não tem um bom motivo para você ignorar grandes autores, né? Não faz sentido nenhum. Quem é curador só fica feliz em ver mais possibilidades para sua curadoria, né? Paulo, massa isso que você falou, assim, né, inclusive, né, de reconhecer esse lugar, assim, do tipo, né, na época não me atentei, e é um risco, né, que sempre se corre à frente de uma curadoria. Eu queria que a gente pudesse falar Uhum, um pouco da curadoria desse ano, né, da Feira do Livro. claro. Eu olhei, ela tá bem diversa, assim, né, ela tem nomes Uhum, muito importantes e interessantes, tipo a Camila Souza Vilada, né, Viada, não sei falar uhum, o uhum. espanhol, o nome dela é Bichada, difícil falar. bichada. É Cara, muito cara. difícil falar o sobrenome dela, É. não sei. Desculpa, Camila. É,
Jamaica Kincaid também, que eu acho que é um grande nome, também não teve no Aham. Brasil, né? E já vem trazendo, e também, mas também tem alguns autores que vêm por uma segunda vez na feira, tipo o Luiz Antônio Simas, né? Que é um autor brasileiro e tudo mais. Queria te ouvir, assim, sobre o que é esse Uhum. momento, né, que a gente vive na literatura, o que que a curadoria Uhum. priorizou, como é que se deram essas escolhas? Uhum. Olha, a gente faz uma feira mesmo, assim, né? Tem uma expressão francesa, desculpa, eu não quero ser enorme, mas ele chama la cuisine du marché, que é o cozinheiro que vai no restaurante, ele serve aquilo que tá bom na feira, né? Então a gente faz uma coisa mais ou menos assim, sabe, Jéssica? Uma coisa que eu também, nesse rolê todo aí, eu aprendi ou concluí, assim, é que eu acho que a curadoria literária, ela não precisa ser uma elaboração intelectual tão complexa como as curadorias de artes visuais, por exemplo, entende? Que são quase teses, né? Assim, eu acho que a gente tem que observar o que os leitores estão lendo. Então, por exemplo, se eu chamar o Caetano Galindo, esse livro Latim em Pó me chamou a atenção, porque está sendo um sucesso. Um livro sobre língua portuguesa, de um grande autor brasileiro que ninguém esperava que fosse escrever esse livro. É uma mudança de assunto também interessante, né, do ponto de vista cultural, você enxergar, poxa, o pessoal agora, né, ninguém esperava que de repente fôssemos falar de língua portuguesa nessa altura do campeonato, né? Então eu acho que a gente tem que observar temas interessantes que estão rolando nos livros, livros que estão sendo lidos, né? Então, por exemplo, o livro lá do José Henrique Bortolúcio, que é meu, é um fenômeno, é uma coisa incrível, um livro lindo. Então, poxa, por que não? Temos que chamá-lo, né? Eu penso também no livro lá do Bernardo Esteves sobre a origem da raça humana nas Américas. Um dos livros mais importantes que foram escritos no Brasil nos últimos anos, um livro que traz informação assim de primeira linha que precisa estar no festival literário. Da mesma forma, a poesia, né? A Adelaide Ivanova, que está publicando pela editora Nós, agora o livro dela, Asma. Você tem o Odorico Leal, que é um estreante, né? Piauiense, um grande autor, já que já nasce assim de uma escrita muito madura como autor. São 150 autores, né, Jéssica? Eu sou capaz de falar de cada um deles aqui e ficar divagando um pouco, mas eu acho assim, por um lado, a gente não quis fazer uma amarração teórica na curadoria que ficasse assim, isto é uma, entendeu? Não estamos pondo em prática uma teoria. Estamos vendo como que vai à livraria escolhendo os livros se eu pudesse comprar todos os que eu me interesso, estaria comprando esses 150 aí. E é isso, e pensar sempre que tem gente interessada por todo tipo de assunto, né? Tem gente que gosta de matemática, e que é de esquerda, e que é militante negro e gosta de matemática. Quer dizer, a gente não pode encaixar os leitores numa caixinha só. Uma das coisas que a 451 tentou fazer aqui no começo, e nesse sentido a Feira do Livro é uma espécie de versão 3D da revista, é saber que dentro de cada pessoa tem pelo menos uns 5 leitores. Entende? Você lê literatura contemporânea, mas você também tem livro de receita, e você dá livro de presente para o seu afilhado, e você, entende, lê um livro para melhorar alguma questão profissional, alguma questão. é, Então, eu acho que a gente tenta mostrar isso na feira também, ativar vários leitores na mesma pessoa. Queremos pegar ela de meio de surpresa e fazer ela curtir ali autores diferentes assuntos. Foi mais ou menos isso. Quando você fala de entender leitores, né? É um processo muito bom, né? Porque a gente tem que obrigatoriamente tentar entender o outro e pensar nisso numa grande estrutura deve ser uma loucura, né? E amar muito o que faz, né? Dentro disso que você falou. Como que é a equipe? São as pessoas que trabalham contigo assim na curadoria? Como que vocês Hum. chegam nesse meio de ler os leitores, de entender os leitores mesmo, assim? Como que funciona? Olha, olha só, Tadeu, assim como nós aqui nesse podcast e todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora, já há muitos minutos já, é uma coisa feita de paixão por livros, né? Nós só estamos aqui porque a gente gostava de ler desde criança, provavelmente, ou que adquirimos essa paixão por em algum motivo, em algum momento, e estamos aqui. Então, a equipe toda da 451, da Feira do Livro e também da Tinta da China, que é a nossa editora, é uma equipe extraordinária nesse sentido. São pessoas muito apaixonadas por livros e interessadas, então é muito estimulante você poder fazer uma revista de livros hoje, nesse mundo de hoje,
né, em que parece uma tarefa tão impossível, você tem uma revista impressa com os livros brasileiros que estão saindo e com uma diversidade enorme. Se você olhar as editoras, cada edição que a gente publica todo mês nas redes sociais, assim, as editoras que saíram nessa edição. Cara, é uma loucura a quantidade de editora, né? Então, é uma paixão grande, mas é uma coisa que a gente procura fazer de maneira muito profissional. Por quê? Porque é muito comum também nessa área cultural que você tenha uma precarização do trabalho, né? Então, trabalhe-se sem ganhar, trabalhe-se, pede-se trabalho, aceita-se trabalho sem cobrar, sem contrato, sem um padrão profissional, né? Então, a gente também procura fazer as coisas muito corretamente, do ponto de vista isso parece não é mais do que obrigação, né? Vocês podem pensar, mas não é o que a gente vê, na verdade, né? No meio cultural, infelizmente. E não estou aqui querendo culpar as pessoas, porque eu acho que eu já fiz revista independente, a gente não pagava os autores, tal. Uma coisa é você fazer uma revista independente, underground, assim. Outra é você se colocar como, né, ali um jornalismo profissional, por exemplo, no caso da revista. Então, a gente tem a obrigação de ter uma equipe também muito profissional. Então, é uma equipe extraordinária que está fazendo coisas lindas. Hoje, no dia que a gente está gravando, foi um dia que chegaram várias coisas que a gente estava fazendo aqui nos últimos dias. Chegou livro, chegou os produtos da feira, a bolsa, sabe? Foi uma alegria só, é uma comemoração enorme. Você vê uma coisa tão difícil, cara e complexa ficando pronta, entendeu? Ah, bonito demais. Hum. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre a acessibilidade da feira, assim, porque ela também Uhum, contempla isso, né? E tem sido uma coisa cada vez mais exigida, né? Em eventos uhum, culturais, o que é muito bom. Então, eu queria que a gente uhum. pudesse falar um pouquinho disso também, Paulo. Isso é uma questão que a gente, não faz mais do que obrigação em procurar ser acessíveis, né, assim. Mas aí, conversando com o Álvaro Razucchi, né, que é o meu sócio nessa história, que é o arquiteto, eu falei, cara, vamos fazer mais do que obrigação? Será que a gente não consegue fazer o máximo possível, né? A gente consegue, dentro de um limite financeiro e né, capacidade técnica, porque a gente não entende muito disso, né? Mas a gente quer aprender. Então, a gente foi atrás de uma assessoria chamada Mais Diferenças, eles fazem acessibilidade para todos os tipos de coisas, desde sites até, sabe, o card do Instagram, são coisas que você não imagina às vezes, né? O convite do Zap, quer dizer, tudo tem uma dimensão de acessibilidade. Aí a gente também já tinha, desde a primeira edição, convidados que têm deficiência, a gente procurou sempre manter essa atenção, então nós temos alguns convidados que têm deficiência, mas que não estão lá nessa condição, vamos dizer, essa condição essencializante, né? Eles estão lá falando de literatura, falando de ditadura, falando de temas, da vida, mas não estão ali só para falar da vida com deficiência, né? Não que seja um tema menor, mas a gente tem que sempre. Acho que quando a gente abre a porta para essa questão, a gente também tem que abrir a porta como, né, por inteiro, vamos dizer assim, né? Não é só. E não sei, e aí é a primeira vez que a gente vai ter, então, um investimento maior nisso, uma atenção maior, espero que dê tudo certo. A gente viu nos anos anteriores que tinha muitas pessoas com deficiência que foram à feira, acho que a própria praça já tem uma certa acessibilidade, né? E a gente, então, observou isso e falou, cara, vamos tentar trazer mais, né? Foi isso aí, espero que dê certo. Ô Paulo, você falou alguns nomes aí, né, já que vão participar, mas eu queria que você falasse um pouco quem que são os destaques da programação, o pessoal que está ouvindo que vai querer chegar, quem que Uhum. e aí é de destaque que você pode elencar para gente. Em termos de destaques, né, tem, assim, eu acho notável essa circunstância de a gente ter tantos autores argentinos, né? Foi um acaso, foi uma coisa que calhou com as sugestões dos editores, mas é no momento em que a Argentina atravessa também um momento muito difícil, né? Então a gente também passou por um momento político complicado, e eu acho que vai ser muito interessante, né? Você tem a Cláudia Pinheiro, por exemplo, que é uma grande autora, latino-americana, com muitos leitores, uma autora pop, e que foi a pessoa que liderou a manifestação das escritoras em favor
da liberação do aborto na Argentina, né? Então, aquela que teve uns 2, 3 anos atrás, com lenços verdes, né? Que foram as escritoras que tiveram um papel de protagonismo aí. Essa Cláudia Pinheiro, que foi a que deu a fagulha inicial. Então, nós vamos ter o Michel Nieva também, que é um cara que escreveu sobre a dengue, numa chave meio de ficção científica, meio pós-punk, gauchesca, assim, uma coisa meio, uma distopia latino-americana, bem parecido com o que a gente está vivendo aqui, infelizmente. Temos também a própria Camila Sosa Vilhada, que é hoje uma das maiores autoras da América Latina, né? Incontestavelmente, a gente percebeu a força dela ao divulgar o nome, né? Quando saiu o nome dela, a gente teve uma reação do público muito forte. Tem uma grande quantidade de autores brasileiros contemporâneos que estão assim, ou em início ou em meio de carreira, e que são tão uma brigada, uma jovem guarda, vamos dizer assim, muito representativa, que vem de muitas regiões diferentes e que fala de muitos temas diferentes. Então, Pablo Casella fala da questão ambiental, né? O livro dele Contra Fogo denuncia essa questão do cerrado, né? Da Chapada Diamantina sendo consumida, e a gente está vendo isso acontecer agora com o Pantanal, né? Nesse momento, em tempo real, deixa eu pensar. Não sei, como eu falei, são 150 escritores. Se você quiser, eu falo de todos. Olha, eu queria fazer um podcast só para a gente poder ficar aqui te ouvindo falar de cada um deles. Já dava aí, só isso. Só a programação já dá uma mesa, né? Só, Beleza. Não, é legal, é só legal. as escolhas já dá para a gente pensar numa mesa, mas realmente tá muito legal, assim. Eu queria conseguir, sei lá, ficar as 2 semanas, né, de feira aí, Que os 9 bom. Ô, dias. Jéssica, inclusive você perguntou como é que é a curadoria e tal. Assim, ela é Uhum. muito participativa da equipe da revista, de alguns interlocutores Legal. da feira, que são pessoas que se interessam, que querem estar junto, assim, e os colunistas da revista, né? Então, eu esqueci de mencionar a Juliana Borges, o Paulo Roberto Uhum. Pires, a Bianca Tavolari, que nesse ano não veio, mas que nos outros anos marcou presença, o Fernando Luna. Quer dizer, a gente convida os colunistas da revista a ajudar a transformar a coluna deles numa mesa, né? Assim, tipo, como seria se a sua Uhum. coluna fosse uma mesa da feira? E Ah, aí é isso é bem muito legal. divertido. Legal Então, mesmo. por isso que eu digo assim, que é uma curadoria não autoral, do ponto de vista, Uhum. o Sim, curador, sim, não, sabe? Aquela captei coisa. a ideia. É, é. E é legal também, porque, né, sai do que, né, assim, às vezes está se esperando. Eu queria, te ouvir sobre como é levar o público para o evento, né? Desde a primeira edição tem um público legal, e eu sei que a programação, claro, né, é uma questão, né, assim, isso Uhum, obviamente atrai o público, né, a divulgação também, a gente sabe que tem uma uhum. divulgação massiva e tudo mais, mas como que é, assim, você, sei lá, tem escolas, tem universidades ou não, todo o público que vai é espontâneo, como que chega para vocês essa questão da formação do público, né, porque a gente bate muito numa tecla, e isso é muito repetido em palestras, em congressos de educação sobre a leitura no Brasil, né, e aí quando a gente se compara, inclusive com países como a Argentina, né, que está aqui, são os nossos vizinhos hermanos, o nosso índice, né, de compra, venda, de leitura ainda é muito inferior. Mas, ao passo que a gente tem muitos eventos literários acontecendo, né, e muita coisa Uhum, favorecendo esse acesso democratizado ao livro e à leitura. Então, queria que você pudesse uhum. falar um pouco disso também. Olha, a gente tenta várias estratégias, Jéssica. Assim, a programação com autores famosos, tal, é uma delas, né? A gente quer atrair os autores que estão sendo lidos pelo público, porque a gente acha que eles atraem o público, né? Além de serem vozes importantes e fundamentais, a gente acha que você atrai ali uma pessoa para assistir um autor querido e ela acaba comprando um livro, né? Então, a gente tenta fazer isso como forma de estimular o mercado editorial. Esse mercado editorial que eu te falei, que inclui editoras periféricas, quilombolas, independentes, universitárias ou editoras de mercado e tal. Esse ano, por exemplo, com essa duração de 9 dias, a gente está fazendo uma programação especial para professores. Então, eu até queria convidar quem estiver ouvindo e for professor para se cadastrar no site da 451. A gente fez um link do Clube de Professores, que você se cadastra, você chegando na feira, você ganha uma credencial de professor, uma credencial, e aí com essa credencial você vai ter benefícios nos expositores. Então, chega numa delas, vai ter uma apresentação especial do catálogo,
na outra vai ganhar um brinde, na outra compra um livro, ganha o outro, sei lá, o que cada um vai inventar, entendeu? Mas, enfim, a gente tenta fazer estratégias diferentes, então tem programação infantil nas nossas, nos nossos parceiros. A gente criou essa programação de palcos menores, os tablados literários, que são feitos para fazer debates programados pelos expositores, é uma programação não oficial. Então, várias estratégias, Jéssica, tem que usar todas possíveis, e a gente procura muito a comunicação. Então, a gente tem uma assessoria de imprensa incrível, a gente tem o jornalismo da 451, fica todo voltado para a Feira do Livro nesse momento, de fazer a cobertura muito bem feita, e levar também, de certa forma, a feira para além do espaço da praça, né? Ela ser um festival nacional, na verdade, né? Paulo, eu acho que essas conversas que a gente tem aqui, como o Rabiscos chega para muito lugar do Brasil, né? A gente sabe que às vezes tem uma pessoa no norte, no nordeste, longe aqui do sudeste, querendo montar uma feira ou tentando entender quais são os desafios. E muito se fala em todos os lugares que a gente fala a respeito de organizar evento, Uhum, o custo disso, o quão caro é. uhum, A gente teve um governo tenebroso do Bolsonaro uhum, que cortou tudo. O que que você falaria para essas pessoas, assim, em termos de custo, uhum, em termos de como começar, assim, às vezes uma pessoa está ouvindo a gente numa cidade pequena e quer uhum. mobilizar isso. Isso é uma coisa que a gente precisa ser menos seletivo, né? Às vezes a gente ouve essas críticas e aí você vê que políticos que promovem shows que daria para fazer umas 10 feiras do livro, entendeu? Numa noite, numa cidade com público reduzido, tal. Então, quer dizer, eu não estou condenando aqui os shows, tal. Pelo contrário, eu acho que a cultura é uma coisa que a gente tem necessidade, né? Mas a gente não sabe disso. Eu acho que foi o Carlos Augusto Calil que falou isso. É uma coisa que a gente precisa, mas não sabe, né? Você não sabe que você precisa ouvir música. Você não falaria assim, Jéssica, para que você, para sobreviver nos próximos 30 anos, o que que é essencial? Você não vai falar ouvir música, mas é também, né? Com certeza. E pesquisas foram realizadas que demonstram que no investimento público em festivais de literários, por exemplo, a Flip, a cada real que se investe de dinheiro público de incentivo fiscal num festival como esse, retornam quatro para a economia local, né? Isso é óbvio. Quem já foi a Paraty sabe. A cada cerveja que se compra, a cada noite de pousada, restaurante, passeio de barco. Então, um festival literário, ele movimenta economicamente. E aí, quando eu estava falando agora há pouco da gente atuar para defender a dignidade do trabalho intelectual, né? Defender a dignidade do trabalho intelectual, a gente precisa lembrar que uma feira como essa, ela movimenta as editoras e livrarias da cidade, né? São inúmeros profissionais. Quem pegar um livro e olha a página de crédito vai encontrar num livro normal pelo menos umas 10 pessoas que trabalharam para que aquele negócio existisse, né? Então, eu acho que é isso que assim, eu vejo dessa maneira, assim, eu acho que a feira tem um aspecto econômico que a gente não deve desprezar, que ela resulta em investimentos na cidade, em profissionais do livro, pessoas que você conhece, que eu conheço, são tradutores, revisores, designers, artistas, ilustradores, quer dizer, essas pessoas todas, elas trabalham e o livro é uma atividade econômica muito importante na cidade de São Paulo. São Paulo é uma das capitais editoriais do mundo, né? Se você pensar assim, onde tem mais editora no mundo? São Paulo é um desses lugares. É igual Buenos Aires, a Cidade do México, Barcelona, quer dizer, é um lugar especial para o livro. E nesse momento que tem tantas livrarias legais em São Paulo, né? Quem é daqui sabe disso, que estão pipocando as livrarias de rua, a gente precisa ter projetos que preservem esse patrimônio cultural. Quando você vai para Paris, para Barcelona, tem um monte de livraria legal, por quê? Porque existe política pública, existe, né? E existe investimento privado também nas livrarias. Não é só um investimento público, é um investimento privado também. A gente tem que cobrar que as empresas e as pessoas físicas, né, se comprometam com o livro na vida brasileira, né? Que elas coloquem o livro também como um fator essencial para a gente resolver os nossos problemas, né? Uma noção social, né? Jé,
Então, resumindo aí, para quem está ouvindo a gente, não basta só a vontade de fazer o festival literário, tem que ter investimento público, né? Então, por favor, pessoas invistam Hum, em festivais literários, né? Pessoas políticos, pessoas que dão cartas, empresários, né? Invistam nisso. É muito importante. Eu acho que a gente já se encaminha aqui para o fim do nosso bate-papo. Eu queria deixar esse espaço, Paulo, se você quiser dizer assim, expectativa em relação, né, aí a esse futuro da feira, embora a gente esteja muito num começo dela, mas se quiser deixar aí dizer um pouco do que, né, do que a gente pode esperar, não só dessa edição que começa agora, mas enfim, das próximas, se vocês já estão pensando, né, na edição do próximo ano, se isso já é pensado com essa antecedência, como outros festivais, ou se não, se vai, né, de acordo com o que vai sendo tocado se dança, como que tá isso? uhum. A gente está, desde a primeira edição, que foi uma espécie de mutirão, a gente fez a primeira edição do nada, né? Foi uma coisa meio que se a gente soubesse, não teria feito, assim, de tão... E aí, no ano, do ano passado para cá, a gente já deu uma pedalada para trás, tentando iniciar os trabalhos em janeiro, o que não é fácil, porque envolve contratação de equipe, envolve uma série, envolve você ter a data reservada, né? Que não é fácil também. E aí nós pretendemos para o ano que vem dar mais uma pedalada para trás. Então, eu espero que assim que a gente começar a feira, a gente possa, assim que encerrar a feira 2024, a gente começa a de 2025. Essa é a minha expectativa. Perfeito. Vamos fazer um na Beleza, sua Paula. estante, Tadeu? Vamos fazer um na sua estante para aproveitar a presença do Paulo aqui, né? Paulo, a gente tem Sim. um quadro aqui para fechar o nosso papo, fechar o nosso quadro, que é na sua estante. A gente sempre pergunta para o convidado, para a convidada, o que que ele está lendo nesse momento, ou o que que ele indica de leitura para quem está ouvindo, o que que tem O a que ver que eu estou contigo. lendo? Olha, eu estou lendo os livros da Tinta da China, né? Eu voltei a ser editor de livros, é uma alegria, porque era meu ofício, inclusive desde pequeno, desde criança mesmo, eu fazia livros. E aí acabou que, por circunstâncias da carreira, eu fui virar jornalista, depois curador literário, e fiquei no jornalismo. E aí, com a Tinta da China, eu voltei a editar livros, né? Então, eu estou editando um livro muito incrível, muito impressionante, assim, que é um livro literário, de não ficção, que se passa em São Paulo, acredito que vai ser uma grande novidade literária, né? Então, Estamos eu ansiosos tô por ela. lendo. Vamos aí no segundo semestre, né? Agora a gente já tem alguns livros da Tinta da China também na feira, também saindo. Então é uma alegria voltar a ser editor de livros, embora eu não esqueça, não me lembrasse de quão complicado Muito bom, muito bom. é tão trabalhoso ser editor de É livros. Mas mesmo, né? é prazeroso quando o livro fica pronto, não tem prazer igual. Já tô Olha, ansiosa e e já você, quero esse Jéssica livro, mas Balbino? que bom. Ó, eu tô terminando de ler o Virgínia Mordida, que é da Giovanna Vieira, é uma estreia, né, no romance, é uma ficção, né, e ela narra ali um relacionamento abusivo, né, uma violência psicológica, e é ambientado muito, assim, numa contemporaneidade, o livro, assim, então é muito do nosso tempo mesmo, do que a gente está vivenciando. Eu achei muito bom, assim, muito bem escrito. Tô gostando bastante, estou bem no finalzinho, acho que eu concluo ele hoje, mas eu gostei muito, assim, fica essa dica, é uma autora do Espírito Santo, já saiu pela Companhia das Letras, e é isso, assim, é uma estreia bem bacana, assim, bem deslumbrante, gostei muito. E você, Tadeu? Muito bom. Eu vou indicar o livro de poesia da Camila Ferrazano, que é Pague à Vista. É um livro maravilhoso que eu falei no começo. Eu achei ele incrível. Falei para o João, que é da Diadorim, o livro, e eu falei para o João que fazia tempo que um livro de poesia não mexia tanto comigo. Então fica aí a minha dica. E antes da gente encerrar, Jéssica, quero dedicar esse programa a você, porque você fez aniversário dia 17 de junho. Eu Então fica aqui. fiz, eu sou uma mulher mais velha agora. Fica aqui meu beijo de aniversário, o programa dedicado a você, que eu não te encontrei ainda, inclusive estou até com o seu presente comigo. Ah, eu Preciso já tô entregar. ansiosa por esse presente. Vamos combinar esse encontro aí. Você falou da Camila Ferrazano, só fazer
um comentário. Ela é nossa colega de casa editorial, ela saiu pelo Selo do Burro também com o primeiro livro dela, que é o Isso. Palato Duro, que é o livro que, Verdade, inclusive, verdade. tem a melhor dedicatória de livro que eu já vi, que ela diz ao meu analista que, apesar de mim, não me comeu. E eu amo, eu uso sempre essa frase e é isso. Muito Então, bom. é muito boa essa frase. E aí você falou dela, eu lembrei disso. Mas obrigada pelas felicitações. Agradecer ao Paulo Obrigado, Paulo. por ter vindo. Desejar sucesso aí na feira, nessa edição. Tentarei aparecer em algum momento, Vai mas ser dia vinte e muito nove de bacana. junho a 7 de julho, né? Isso. Sábado, né? De sábado a Sábado domingo De sábado agora. seguinte. a Então outro são. domingo. Desejo aí Exato. ânimo para trabalhar esses 9 dias de feira, pois só os loucos sabem, e os editores e Hum. os livreiros sabem o que acontece. Agradecer a Vitória, que fez aí o trabalho de, né, intermediou aqui para a gente conseguir fazer essa gravação. Então, obrigada, Vitória. E todo sucesso, Paulo. Muito feliz que a gente possa ter esse evento, que a Obrigado. gente tenha batido esse papo. E quem estiver ouvindo a gente puder ir, apareça, porque vai ser massa. Vai ser massa demais. Obrigado, viu, Paulo? Satisfação enorme falar contigo. Muito legal, gente. Pô, e a casa é sua, Obrigada. viu? Quando você quiser voltar no Rabisco, se tiver coisa para falar. Vitória, obrigado pela ponte aí, tá aqui acompanhando o programa também. E quando você quiser voltar no Rabiscos, só aparecer. Valeu mesmo. Beleza, gente, muito obrigado. É muito importante para nós estar aqui, né? Acho que para o trabalho de curadoria, você ter o diálogo com outros críticos literários, como vocês, com podcasters, com jornalistas, é muito importante para a gente até pensar sobre o nosso próprio trabalho e criar essa coisa que a gente chama de vida literária, né? Hoje em dia, o podcast inclui a vida literária inclui uma coisa como o podcast. Então, é Obrigado. isso. Obrigado mesmo. Semana que vem a gente volta. Obrigada, gente. Semana que vem a gente volta com um papo com o Mauro Paz, um papo bem legal com o seu livro também. O Mauro é um querido, talentosíssimo. A gente volta com ele então semana que vem. É isso. Dúvidas, Fechou. Isso sugestões, mesmo. só procurar a gente aqui. Abraço a todos. Tá Beijo. Beijo. ótimo. Um abração. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau.